Um problema que a gente não consegue resolver é alterar o cenário da disposição de resíduos, por exemplo, aqui no estado de Goiás. Então, assim, já há muito tempo a quantidade de lixões ela é muito grande e ela persiste. Então, assim, a gente não está conseguindo implantar essas tecnologias para que a gente tenha aí o meio ambiente preservado, a saúde pública sendo primada e também manter o desenvolvimento econômico, né? Então, assim, os principais desafios, é claro que passam pela questão de recursos financeiros para implantar o sistema e para operar os sistemas, mas passa muito também, assim, pela falta de melhor estruturação e articulação entre os órgãos envolvidos. Então, assim, o dinheiro, ele, claro que é um elemento determinante no atual cenário, mas as pessoas e de forma que as instituições elas estão organizadas, isso está fragilizado, desarticulado, comprometendo essa questão dos avanços. Um outro aspecto importante a destacar é a ausência de planejamento ou alguns planejamentos que não tiveram qualidade. Então, o plano é uma ferramenta muito importante para que o gestor consiga colocar as ações. E é discutido dentro do seu município, né, em função das suas prioridades, em função da sua realidade. Então, o que acontece muito é assim, que os municípios não têm a informação para começar a planejar, seja dados, seja de valores, e assim, e não define lá as prioridades, como vai fazer. Então, os planos ficam muito mais teóricos, mas pouco com conteúdo de implementação. Então, embora a gente está aprendendo a planejar, então se eu tenho falhas de planejamento, se eu tenho um perfil institucional que não colabora, que não está articulado e que não atua como deveria atuar, junto com a escassez de recursos financeiros, isso termina essa conjuntura refletindo no atual cenário. E para isso, né, o Ministério Público ele tem um papel importantíssimo, porque assim, o fato de não ter planos, não ter recursos e o perfil está desarticulado, né, a cobrança, ela me parece que é uma ferramenta que culturalmente o brasileiro ele só faz se for cobrado. Então assim, isso é para tudo, não é só na questão ambiental. Então assim, ele tem priorizando aquilo que é cobrado de mim. Então o Ministério Público é um grande aliado, por quê? Porque muito dos problemas ambientais, porque eu já trabalhei no Ministério Público como sendo perito, só foram resolvidos quando o Ministério Público se teve presente. Então, assim, a acomodação existe culturalmente aquela ideia assim, eu não vou fazer porque eu tenho um político que me dá um suporte. Eu não vou fazer porque isso aqui não é prioridade, isso tem gasto para mim. Quer dizer, as pessoas não pensam na coletividade, não pensam, na verdade, nas questões dos impactos que aquela atividade pode ocorrer. Então, ela só termina fazendo a correção, mesmo ciente das suas falhas, quando faz um termo de ajustamento de conduta. Então, a gente tem que mudar isso, mas ao mesmo tempo ressaltar o importantíssimo papel que o Ministério Público tem na defesa do ambiente, porque sem ele, dificilmente a gente conseguiria resolver algumas das questões que a gente conseguiu resolver até hoje. O que é, para a gente, na área técnica, que nos enfraquece um pouco e às vezes desestimula, é essa dilatação de prazos para erradicar os lixões. Então, assim, há quanto tempo a gente está com isso? Então, quando a política foi lançada em 2010, a nacional estabeleceu que em 2014 todos os municípios deveriam erradicar os lixões. Eu sei das dificuldades, resguardar dessas questões aí, mas aí, eles já estão propondo agora um novo prazo, dependendo do porto do município, para 2024. Agora, dilatar prazo não vai ser a solução se a gente não mexer no planejamento, na questão dos recursos e no perfil institucional, a gente não vai resolver, porque a gente já tem experiência a respeito disso, já se mandou dinheiro que não adiantou, o dinheiro terminou virando lixo porque não tinha planejamento e não tinha, inclusive, um modelo de cobrança específica para manter aquela instalação em funcionamento. Então, se eu não tenho um técnico, se está tudo desarticulado, se não tenho recurso, se eu não planejo, a tendência é a gente não conseguir consertar. Então, se as ações assim que eu coloquei aqui não forem implementadas, vai chegar 2024 e o cenário não vai estar alterado. Esse é um grande desafio, o maior deles. Quer dizer, a sociedade em geral e organizada tem que fazer sua parte, a parte privada, as indústrias, a parte dela e o poder público também. Então não dá para cobrar só do poder público a fiscalização. A gente tem que começar a cobrar dos nossos vizinhos quando vê alguma coisa errada. Mas cobrar
não com a forma correta de informar, de educar a pessoa, não de criar um atrito ali. Então, eu sempre acredito que quando você aborda com tecnicidade, quando se aborda com seriedade e tentando fazer com que o outro melhore, você é assertivo, em vez de só apontar o dedo e dizer que ele está fazendo errado. Então, com muita tranquilidade, tem que mostrar e educá-lo. E assim, todos nós, imagino, vamos conseguir uma situação bem melhor com relação às questões ambientais. A educação é fundamental. A ambiental, a que vai mudar os nossos costumes, enfim, os nossos hábitos. E o país precisa investir muito em educação de qualidade. E isso é uma ferramenta poderosa para a mudança e para a transformação.